Hoje, quais são as 3 principais empresas dentro do portfólio de vocês? Tá. Nossa carteira, ela é montada, com base em análise fundamentalista, né. Sim. A gente costuma ter uma concentração maior, não é uma carteira muito diversificada. Hoje ela é composta por 13 empresas, Aham. quase que em sua maioria small caps. A gente não é um fundo de small caps, mas acaba que hoje a gente tem encontrado muito valor nessas empresas menos acompanhadas pelo mercado. Então as 3 principais ações da carteira: a primeira, Priner, é uma participação de 16,5% da nossa carteira. A segunda maior posição hoje é Celesc, a gente pode falar mais sobre Uhum. sobre ela depois. Uhum. E a terceira é Mills. E aí a gente tem, essas empresas são acima, de 10%. Aí a gente tem outras empresas, 8, entre 8 e 9%. A gente fala de Vulcabras, a própria Valid, que eu sei que o Nishio acompanha aqui. Então, é uma carteira que a gente tenta, quando a gente fala assim: "Ah, vocês estão muito concentrados em Priner", mas a Priner, o negócio dela em si já é diversificado, ela não depende só de um fluxo de caixa. Ela tem, os clientes da Priner são as empresas mais vencedoras do Brasil. A gente está falando de Suzano, a gente está falando de Vale, Klabin, né, são as empresas que dão certo aqui. Então, de certa forma, a Priner já tem um negócio diversificado. E quando a gente olha negócio, quando a gente olha as pessoas que tocam a empresa e principalmente o valor da empresa, né, o valuation, e ainda não ser tão acompanhada, a gente se sente muito confortável em ter uma participação que é relevante assim. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você como sell side, você aprendeu isso olhando para o mercado brasileiro? Esse fato de as empresas que não são acompanhadas, talvez serem as que têm maior valor escondido ali por trás? Ou você acha que foi mais ao longo da Olha, vida eu aí? acho que eu aprendi na raça, porque são essas empresas menos acompanhadas que você consegue conversar com o CEO, que você consegue conversar com o CFO. A gente não é assim, o nosso fundo ele não ele ainda é pequeno, né. Aham. Ele é um fundo de 11 milhões de patrimônio. Eu acho que o fato da gente ter um podcast, de conversar sobre empresas, isso também abre portas para conversar com as empresas. Mas, geralmente, essas empresas menores, como elas são pouco cobertas, Mas os essas próprios executivos têm alegria em falar: "Pô, você conhece a minha empresa? Então vamos conversar. Te levo lá na fábrica, vamos falar sobre a empresa". É diferente de eventualmente falar com uma Vale, de eventualmente falar com uma Petrobras, Itaú. Então, eu acho que foi algo natural, né, de encontrar nessas empresas mais divergência entre preço e valor, né. O que a gente gosta muito de ter um diferencial de opinião sobre as empresas que a gente investe. Dificilmente a gente vai ter uma opinião muito diferenciada de Localiza do que o Leblon inteiro que acompanharam muito dinheiro, né. então, assim, e até a empresa mesmo, certamente se ela tem uma coisa que quer contar, talvez ela vai ligar lá na Ataúfo de Paiva antes de Uhum. de ligar pra gente, né. Então, assim, mas faz parte aí do mercado, né. A gente não vai deixar de investir numa blue chip se a gente enxergar valor. A gente hoje tem Suzano, a gente já teve Lojas Renner, Sim. a gente já teve Vivara, que não chega a ser uma small cap, então a gente, então a gente busca ali ter um diferencial de opinião, em relação ao conceito do mercado. E como hoje, especificamente, né, o Mate falou de uma maneira mais, estrutural, só que de uma maneira conjuntural, hoje o mercado de ações já por si só já está bem largado. Então tem muita empresa que está completamente, descoberta, talvez seria não coberta, vai, não tem investidor olhando, não tem investidor acompanhando. Pô, tem empresa que a gente viu, assim, soltou um resultado espetacular e a ação chegou a cair no dia seguinte, no pós-resultado ali, né, e a gente fica: "Cara, como é que tá acontecendo isso? O que que a gente tá vendo que ninguém tá vendo?", né, enfim. Mas acho que passa um pouco do fato hoje, o mercado de ações não tem dinheiro muito novo vindo, né, então tem muito mais uma caindo, na verdade, perdendo dinheiro, né, nos últimos 3 anos. Então eu acho que isso torna também muito forte. Eu acho que tem um fenômeno que, assim, as pessoas estão se tornando mais curto-prazistas na vida, né. Acho que existe isso de não olhar muito para o longo prazo e focar no curto prazo. Isso não é diferente na bolsa. Pessoas não conseguem passar 1 hora assistindo um filme mais, Exato, acho agora, que né, por causa do redes sociais, né, bicho? Ficar lá no TikTok, né.
As próprias remunerações dos executivos no mundo, acho que saíram de 7 anos, hoje são muito mais, puta, no ano seguinte, né. Então, tá todo mundo mais curto prazo. Então acho que uma vantagem, que aí acho que lendo Warren Buffett, lendo Charlie Munger, e aí sim, acho que com eles eu aprendi muito, é essa tentativa de olhar um pouco mais longe, sabe, de não focar: "Puta, o resultado foi ruim no curto prazo". Tá bom, mas isso será que é conjuntural ou é estrutural? Eu acho que essa arbitragem de você olhar um pouquinho mais longe pode trazer um benefício, já que uma empresa não muda da noite para o dia, é um processo de evolução ou de piora que acontece. E um dos episódios que a gente fez que nos trouxe, aliás, a gente aprende muito com os episódios, mas quando a gente teve um papo com o Cristiano Souza, que era da Dynamo, hoje está na Zeno, e ele define a bolsa como uma grande distração. Ele fala: "Não invisto em ações, eu invisto em empresas". A gente gosta de incorporar isso, porque quando você pensa que você investe em ação, você traz um caráter meio especulativo, daquela coisa do: "Não, não, esperar o resultado sair, porque se subir já vendo aqui". A gente gosta de pensar que está investindo em empresas, né, então O tá mercado de ações virando acaba sendo só um veículo, né. exato, é a maneira pela qual a gente consegue ser sócio dessas empresas, mas E somos e em investidores tese deles. em tese, acho que todo mundo quer saber quando que a bolsa vai subir, quando que aquela ação que vai subir, mas em tese, acho que o que seria saudável para as pessoas é entender que uma parcela do portfólio delas tem que ser investida em ações. Não importa o momento, né. É claro que num cenário como esse que a gente está vivendo, né, de juros que saíram de 2 para 15%, isso penaliza muito o mercado. As pessoas tendem a vender ações para colocar em títulos de renda fixo, que é algo normal. Mas as pessoas não podem deixar de investir em ações, porque faz parte de uma carteira, né, de uma composição de portfólio que faz sentido. Se você vai ter mais ou menos, talvez aí você tenha que olhar um pouco mais o ciclo. E o seu Agora perfil também. agora exato, e do seu perfil, do momento de vida, tudo. Bom, um cenário de juro a 15 é o momento de investir em ações? Eu acho que esse é o momento de investir em ações, já que ninguém quer investir em ações, né, parte desse pressuposto. Existe uma expectativa de que o juro vai cair, existe uma expectativa, sei lá, que, sei lá, o Brasil em 2027 vai se deparar com fiscal, o que que será que vai acontecer? Eu acho que existe essa dúvida do que pode acontecer, mas até olhando para trás, olhando para 20, 30 anos atrás, será que o Brasil hoje, em termos institucionais, é melhor ou pior do que era lá atrás? Pô, em 2094, 1994, a gente teve o Plano Real. O Brasil até então vivia de hiperinflação. Hoje, quer queira, quer não, a gente vive um ambiente em que a inflação é controlada. No passado, o Banco do Brasil era quase a conta do Banco Central ali. O Brasil imprimia dinheiro através do Banco do Brasil. Pô, isso não acontece mais. Então, quando a gente vê, apesar de ser difícil entender a evolução institucional do Brasil, acho que o Brasil, de certa forma, ele tá melhorando, né. A gente fez um episódio recente com o Gustavo Franco, que ele fala isso, né, que é uma visão até meio a frase solta parece até ingênuo, né, que ele fala: "Os próximos 30 anos certamente vão ser melhores que os últimos 30 anos". Mas é que de fato, a gente viveu uma doença chamada hiperinflação que, embora o Brasil não tenha sido o país com os maiores picos de inflação se comparar com outros países até da Europa, a gente viveu com uma inflação muito alta por muito tempo, né, foram 15 anos de uma inflação muito alta e isso Pior do que todos os inclusive impérios, né, se pegar ali o impacto disso no longo prazo, ele é muito grande, não dá para simplesmente: em 10 anos a gente vai resolver um problema que ficou aí por 15 anos". Não, vai demorar, como tá Vocês demorando. provavelmente não viveram isso, mas, assim, o cara vinha com a etiqueta de preço 2, 3 vezes ao dia. É Uhum. impressionante, cara. Você ia para o supermercado, o preço de tarde era outro preço, você fala: "Caramba". É o inimigo número 1 da família brasileira. Fazer arbitragem supermercado para supermercado, fala: "Cara, tá mais barato ali". Gustavo Franco fala que as donas de casa e os quitandeiros sabiam fazer mais conta que os PhD de economia nessa época. Era a minha mãe conta que o inimigo número 1 dela era o marcador de preço, né, na gôndola do supermercado. Tinha que papel. pegar antes dele remarcar. O próprio O plano produto. Collor, né. Então acho que as pessoas partem do pressuposto que se o Brasil der ruim, investir em ações não é o lugar que você quer estar. Mas você quer estar em quê? Você quer estar no CDI? Você quer estar em títulos, Menos. exato. Então assim, o seu dinheiro vai perder valor. E de certa forma investir em empresas, eu acho que é uma forma de se proteger. Mas essa é uma filosofia que eu acho que leva tempo para as pessoas entenderem, reconhecerem, né.
que não é o momento que as pessoas estão fazendo isso. E a visão de retorno marginal que a gente tem quando a gente olha para a renda fixa, que tem um número lá pré-definido, né? Você vai pegar um indexado da inflação, mas alguma coisa. Você consegue fazer uma conta mais facilmente do quanto você vai ganhar acima da inflação. Isso traz uma percepção para as pessoas de que, nossa, é uma baita oportunidade. E o mercado de ações, ele vive exatamente a mesma coisa, né? Inclusive, se você for pegar a marcação a mercado do preço do valor de face do título, ele tá mais barato. Só que as pessoas não enxergam essa Eles queda de olham. preço, né? Porque você olha para a taxa. Eu queria Mercado de ações, você vê a ação caindo e só só. um botãozinho na B3 para trocar, ao invés de mostrar o preço da ação caindo, mostrar a TIR da empresa subindo, porque no final é isso, né? Ninguém tá reclamando que agora o Tesouro IPCA tá pagando mais do que estava pagando antes. Pô, mas tá pagando mais, o título caiu, né? Não, o cara tá, pô, tá melhor ainda, né? Eu diria que em algumas empresas da bolsa, o risco intrínseco, inclusive, é menor do que o risco que você tem no país, né? Porque você tem empresas que estão expostas a diferentes geografias, exportam para diversos lugares do mundo. Então, quando a gente entra nessa discussão de hiperinflação, na verdade, eu acho que a única forma de você se proteger de um cenário catastrófico é comprando ações, Sim. né? Especialmente no Brasil, que a gente, assim, o ambiente é incerto, a gente sabe tudo, tal, mas é Comprando ações, imóveis, né? São ativos reais, né? ativos reais. Exato. Eventualmente o preço da ação ele migra para os fundamentos ali, né? Em algum ponto do tempo. Deveria, né? Migra, tem que ter paciência É. e escolher Escolher bem. bem. Tem que escolher bem. Mas assim, nessa escolha ali, assim, o sell side sempre cobre large caps, né? Grandes empresas. Geralmente você faz o IPO, aí você cobre o papel. A IPO geralmente são empresas grandes, ali você dá mais atenção. E você não tem tanta informação. Como é que você faz essa procura de papéis com valuation atraente, não sei, Tá. enfim, o processo decisório de vocês? Parte da nossa curiosidade de entender algumas empresas. Assim, não é que a gente tem um filtro inicial de olhar empresas com determinado múltiplo, PL de 5 vezes. Você chegou numa Premier, É por exemplo. curiosidade. Eu acho que é leitura. Ler relatórios, revista, ler relatórios, jornal, tá atento a empresas que ninguém tá cobrindo. Então, eu geralmente tento filtrar, sei lá, a empresa que mais está caindo no ano, ou uma empresa que está parada há muito tempo. É uma curiosidade de olhar a empresa e a partir do momento em que sentiu uma curiosidade, olhou os números, vai. Pô, a empresa tem uma receita que está crescendo, uma margem que está estável ou expandindo, lucro crescente. Pô, deixa eu parar para olhar esse negócio. Ninguém está olhando, mas deixa eu parar. E a partir daí, a gente começa, o nosso processo de investigação. O processo de investigação começa lendo relatórios da própria empresa, formulário de referência, releases de resultado, escutando as teleconferências, né? O nosso primeiro pilar para investir em uma empresa é encontrar executivos honestos e um conselho honesto, que não tenha feito sacanagem com nenhum acionista no passado. E como identificar se um executivo ou um conselheiro ele é honesto? Escutando as teleconferências. Eu sempre falo isso. Né? A melhor forma de você testar a governança da empresa ou a qualidade da gestão é ouvindo as teleconferências de 5, 6 anos Isso. atrás e confrontando. Como que o executivo reage às perguntas que lhe é feita? Como que o executivo promete resultados e o quanto que ele entregou? Como que a estratégia mudou de um período para o outro? Vamos ler lá, por exemplo, o release de resultado de uma empresa, eu lembro disso, em 2021, acho que uma empresa tinha acabado de fazer IPO, um valuation altíssimo, assim, quando a gente comparava com Mills, por exemplo, uma empresa de linha amarela que tinha entrado na bolsa. E logo no início dos resultados dela, ela alterou a depreciação dos ativos, se eu não me engano, de 10 anos para 20 anos. E logo em sequência, aumentou o payout que ela ia distribuir para os acionistas em grande maioria eram os controladores. Pô, então você muda a tua depreciação e aumenta o teu lucro para poder pagar mais dividendos. Isso para mim é uma característica talvez seja um negócio onde Amarelo, né? o sinal amarelo. Pô, você faz IPO para crescer mais. Aí você altera a depreciação contábil para poder pagar mais dividendos. Então tem alguns O detalhes. famoso não é ilegal, mas é imoral. Tem alguns detalhes que você pega, e aí curiosidade, né? De escutar, ler, conversar com potenciais acionistas ou não, que você vai pegar. Então, o primeiro pilar da nossa estratégia é
Tem que ter boas pessoas. Porque no momento de Mills caindo 30%, se você não acredita nas pessoas, você vende. Não tem jeito, né? O segundo pilar para a gente investir numa empresa é bons negócios. Então, tem que ser um bom negócio, né? E como que você vê se uma empresa tem um bom negócio? Receita cresce, margem expande, ROIC crescente, poder de mercado. Empresa, pô, quanto mais ela cresce, mais ela vai conquistando o mercado. Ela encontra empresa organizada hierarquicamente, assim. Pô, os controladores, os executivos controlam muito, descentralizam, como que medem resultados, se os funcionários estão felizes ali, se tem muita rotatividade. Então, tem que ser um bom negócio também. E aí o terceiro, e aí realmente a gente, beleza, são boas pessoas, é um bom negócio, mas se o valuation for ruim, se não oferecer margem de segurança, né? Se a gente fala assim, a ação devia valer 10, tá negociando 15, putz, pode ter boas pessoas, pode ser um bom negócio, mas a gente não vai comprar. Porque valuation para nós é quase 70% da análise. Tem que ser barato o negócio. Se tiver precificado, não, você não vai ganhar dinheiro, né? Pô, vamos se colocar lá atrás, Redditor. Eu cheguei a participar do processo de IPO da Redditor como analista. Então, cara, foi muito legal esse processo, que eu conversei, acho que tiveram 90 reuniões, e numa dessas reuniões eu conversei com o analista do Jorge Soros. Do fundo do Jorge Soros, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo? Tô conversando com o analista do Jorge Soros, animal. Então, assim, eu tinha muita certeza que Redditor era uma baita empresa, mas estava negociando a 40 vezes EBITDA. E naquela época eu falava, pô, bom negócio. Eu até falava para meus tios ali, pô, compra a Redditor, que é legal pra caramba, mas nem sempre um bom negócio vai te fazer ganhar dinheiro. Então, valuation para nós é uma condição necessária. Se você comprar uma empresa no preço errado, isso não vai te proteger contra uma perda de dinheiro. Então, são os 3 pilares que a gente tenta desvendar. E se a gente encontrar boa empresa, bom negócio, com valuation atrativo, a gente vai comprar. Você quer me repetir muito, mas a gente tá falando, você citou bons executivos, e uma das perguntas que eu sempre recebo de clientes quando a gente vai falar de WEG, que é uma empresa que eu considero que ela tem a parte de cultura muito bem definida, planejamento estratégico muito bem definido. Eu sempre falo isso, porque uma preocupação que surge, pô, uma empresa que tem uma influência grande da família, embora o conselho já não tenha, né, não é tocado pela família, você não tem nenhum membro da família efetivamente tocando a empresa, mas que tem uma influência, né, a família é o grande controlador, o fundo da família. E eu falo que na minha cabeça, isso até, por mais contraintuitivo que seja, é até uma qualidade da empresa, porque permite que ela olhe em horizontes de tempo mais longos, né. A WEG a cada 10 ou 15 anos revisa seu planejamento estratégico, que a gente está falando de só 10, 15 anos, né, ela não vai fazer isso no horizonte de 4, 5 anos, e faz muita diferença. O Cristiano Souza, nesse episódio que o Salomão falou, ele fala de uma coisa interessante que é founder's mindset, que é a mentalidade de fundador, que é quanto que o executivo está disposto a deixar o dinheiro na mesa para a perpetuidade do seu negócio. Então, em determinadas ocasiões, a empresa vai ter que... o mercado assume que a empresa vai ter um lucro. Em alguns momentos, o executivo, ele quer bater aquele lucro e para isso ele vai diminuir pesquisa e desenvolvimento, ele vai demitir pessoas para entregar aquele lucro, ou ele vai pensar na perpetuidade do negócio e naquele trimestre ela vai entregar um lucro que não é o que o mercado esperava, mas que futuramente aquela decisão vai gerar valor. Então, eu acho que essa percepção do Finder's Mindset, de deixar dinheiro na mesa, a Amazon, durante muitos anos, a Amazon deixou dinheiro na mesa, vislumbrando que no futuro ela estaria, todo o benefício que ela tinha no negócio dela, ela repassava para o consumidor. Então, cada ganho de margem, ao invés de ela aumentar a margem dos negócios, ela repassava para o consumidor. Isso é Founder's Mindset, é naquele período deixar de ganhar dinheiro para na frente realmente construir um bom negócio. E não necessariamente WEG é um bom investimento, né, pode ser uma baita empresa, Sempre tá cara, né? sempre caro. E fica cada vez mais caro, né? É difícil de comprar. E aí você falou Mills, e agora eu queria falar um pouco de Vulcabras também. A gente passou por Prina, falou um pouco de Mills, um pouco de Vulcabras, um pouco da tese aí. Por que vocês estão tão otimistas com o Vulcabras? Vulcabras é uma empresa que a gente acompanha já. Eu comecei a cobrir Vulcabras da XP. E era engraçado, porque lá o Ferreira virou para mim e falou assim: Matheus, cara, você vai aqui, né? Estamos montando uma célula nova de small caps, cara, escolhe uma empresa aí para você cobrir. Eu falei, qual? Né? Qual que tem demanda? Escolhe, faz aí a sua seleção e escolhe empresa para você investir. Por acaso, eu caí em Vulcabras. Por acaso.
mais um elemento de sorte, porque eu poderia olhar qualquer empresa. Eu fui olhar a Vulcabras. A Vulcabras é uma empresa que ela, olhando especificamente para o varejo, ela talvez seja uma das empresas com os melhores resultados do setor. A Vulcabras é dona da marca Olímpicos, Sim. aqui no Brasil, e ela é licenciadora, ela é uma gestora de marcas, né? Ela é dona da marca Olímpicos e faz a gestão da Mizuno e da Under Armour. Essas duas, a Under Armour entrou para a Vulcabras em 2018 e a Mizuno, a Vulcabras passou a fazer a gestão da Mizuno em 2021. Aí, até então, quem fazia a gestão da marca da Mizuno era a Alpargatas, né? A Vulcabras já triplicou o faturamento da Mizuno nos últimos 4 anos. É esse o nível, né? Acho que a Alpargatas, de certa forma, talvez por não ser o foco dela, não vinha sabendo operar bem essa marca e no colo da Vulcabras passou a ser muito bem operado. Só tirando uma dúvida, ela faz o que a Centauro faz com o Nike no Brasil. É mais ou menos isso. É diferente, é Porque diferente. a Centauro distribui Nike no No Brasil. caso, a Centauro, ela distribui Nike no Brasil e quem produz os calçados da Nike para a Centauro é uma empresa chamada DAS. Aham. A DAS é uma empresa similar à Vulcabras, só que não está na bolsa. Então, a Centauro não é dona, né, da Nike. No caso, a diferença para a Vulcabras é que a Vulcabras é dona da Olímpicos. Sim. Essa é a grande diferença. Mas aí no caso de Mizuno, Mizuno, né, lá similar, seria- é similar, só que a Vulcabras é verticalizada. Então ela desenvolve o calçado, então tem lá os Mizuno caras, também? a Mizuno também. Ela importa uma parcela, né, do cardápio da Mizuno, mas ela produz os calçados aqui no Brasil, na fábrica de Horizonte, lá no Ceará. E a tecnologia, eles falam com a Mizuno. Até a Vulcabras foi a única empresa no mundo que desenvolveu um novo calçado da Mizuno. Interessante, A Mizuno no Brasil se eu não me engano, 30 ou 40% do resultado da Mizuno global vem da Vulcabras aqui no Brasil. É incrível o que a Vulcabras tem feito, assim. E é essa empresa que é a única que conseguiu convencer, né, a marca japonesa a produzir um calçado local. Eles são muito preciosistas, né? São muito preciosistas. Então, assim, a tecnologia é realmente brasileira. A Vulcabras tem o maior parque de retilíneas da América Latina. Retilíneas, antigamente, para você produzir calçados, você tem o cabedal, que é essa parte de cima, é tudo feito à mão, né? Então tá lá, a costureira fazendo tudo. Hoje quem faz isso é uma retilínea, que eram máquinas que antes iam para vestuário, e são máquinas alemãs que hoje estão vindo para fazer justamente calçados. É o maior parque. Então, a Vulcabras, ela é 100% verticalizada. É curioso, agora visitando a empresa lá em Parobé, é uma mistura de uma fundição com uma petroquímica, porque aquela parte branca do calçado, que é o EVA, ou, É química. ela quem produz, ela quem faz aquilo, né? Então, é uma mistura de fundição com petroquímica com uma marca. Acho que uma coisa que o mercado sempre falava é: não, a Vulcabras é uma fábrica, ela só produz calçado, ela não vende para o consumidor, ela não conhece o consumidor final. Nada disso. A Vulcabras, além de produzir calçado, ela conhece exatamente o consumidor dela na ponta. Ela atende mais de 11.000 pontos de venda, e desses 11.000 pontos de venda, 60% ela detém o controle do sell-in e do sell-out, né? O que significa? Ela sabe exatamente o que ela está vendendo para o sapateiro, para o lojista, e sabe exatamente o que o lojista está vendendo para o consumidor final. E além disso, mais recentemente, ela não vendia e-commerce, e hoje e-commerce já responde por 15% do faturamento da Vulcabras. E aí, uma cereja do bolo fantástica que aconteceu nos últimos anos é uma tendência muito grande das pessoas se cuidarem mais. A Olímpicos, corredores da Olímpicos cresceu muito, né? e a Olímpicos, Cresceu muito. ela não era um calçado percebido de alta performance. O corredor não gostava de Olímpicos. E aí veio o Corre, que é um tênis produzido em parceria com os corredores, com faculdade e tudo mais, e ela produz o Corre, que vem crescendo muito, assim. Hoje o Corre, que é um calçado de alta performance, no qual a Olímpicos vende um calçado hoje por R$ 1.500, já representa 20% da receita. Ela precifica um pouquinho abaixo das marcas top Isso. ali, mas com qualidade, né? O pessoal